Fala galera, beleza? Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não é inscrito no canal, convido você a, por favor, se inscrever e ativar também o sininho de notificações para que você fique sempre por dentro das novidades que rolam aqui, tá bom? E é claro que vocês notaram que eu fiquei uma semana sem gravar vídeos, fiquei a semana passada inteira praticamente sem postar nada, mas é que tem hora que a gente fica com muitas coisas acumuladas para resolver e ou você faz uma coisa ou você faz outra, né? Então tinha muitos assuntos assim particulares pendentes para acertar e eu tive que parar durante uma semana para poder acertar isso daí. Também fazer alguns exames de rotina, exames de saúde, exames médicos, né? Que estava pendente para fazer também. Eu parei para resolver isso daí, para ver se estava tudo certinho e para descobrir que eu tinha uma gastrite. Tava com alguns problemas digestivos aí, então tive que fazer uma série de exames para poder descobrir o que que é. Mas deu tudo certo, já está resolvido, já resolvi também os assuntos pendentes que eu tinha que resolver. E essa semana então a gente começa trabalhando firme e bora trocar o barco e vamos, tá bom? Então vamos lá, gente. O que eu queria apresentar para vocês hoje? Eu sei que muitos de vocês que acompanham o canal, não só esse canal, mas outros canais de eletrônica, gente que gosta de montar projetos de eletrônica que navegam a internet atrás de circuitos eletrônicos para determinados projetos, por exemplo, tem notado que alguns projetos, alguns circuitos não funcionam. E você muitas vezes acaba achando que o circuito que é apresentado, né, ou num canal, ou aqui, ou em outro canal, ou na internet, quando você encontra, você pode até achar que o circuito é fake, porque você monta exatamente como é apresentado, ou como ele é listado, né, através de um manualzinho, não sei, ele não funciona. Você faz de tudo, obedece todas as instruções e na hora de ligar ele simplesmente não funciona. E aí? É fake? 99,9% das vezes não é fake. O que acontece? É que você, na verdade, acaba adquirindo componentes falsificados, principalmente relacionados a semicondutores, especificamente falando, transistores. Essa é a infeliz verdade. É uma realidade que todos nós vivemos hoje em dia. Nós sabemos que o mercado está inundado com componentes falsificados, ainda mais agora por conta da pandemia, que a gente está tendo dificuldade em encontrar componentes, né? Está tendo um desabastecimento de eletrônica, por assim dizer. Então o mercado está lotado de porcaria, de lixaiada. Então você compra o componente achando que ele funciona, você monta, aí você vai ligar, o negócio não funciona. De jeito nenhum, não tem Cristo que faça o negócio funcionar. E como eu disse, a culpa é do componente. E então a proposta do vídeo de hoje é exatamente ajudar você a identificar se o componente que você está comprando para determinadas aplicações, se ele é um componente original ou se ele é um componente falsificado. E o mais bacana de tudo é que com um pequeno circuito elétrico, eletrônico, né, você consegue testar transistores NPN e PNP, simplesmente invertendo a polaridade da alimentação. Olha que bacana. E como é que funciona esse circuito? Eu vou deixar aparecendo aqui um diagrama para vocês vão entender mais ou menos qual que é o princípio de funcionamento. Na verdade, trata-se de um pequeno oscilador, né? É um pequeno oscilador baseado num circuito ressonante, uma bobina, em paralelo com um capacitor. Esse pequeno capacitor ligado entre coletor e emissor vai fazer a realimentação do circuito e fazer o circuito oscilar. E ele vai oscilar de acordo com a frequência de ressonância, né, de sintonia, aqui em conjunto com a bobina e o capacitor que vai ligado em paralelo com ela. É claro que não é assim um transmissor, não é assim um teste 100% eficaz, mas eu garanto para você que ele vai ser 99% eficaz para garantir que você, pelo menos em aplicações que exijam transistores de chaveamento, né, de alta velocidade, ele vai te ajudar a saber se o componente que você está adquirindo ele é falsificado ou não. Para aplicações de RF principalmente, esse circuito aqui vai te ajudar muito. Nós vamos falar um pouquinho a respeito dele já já, tá? É claro que dependendo do transistor que você for utilizar, pode ser que ele oscile em frequências diferentes, né? Ele é capaz de gerar frequências na ordem de umas dezenas de megahertz, por exemplo, 60, 50, 70, 80, 90 megahertz. Isso vai depender muito do transistor, né, que você está utilizando ali para fazer o teste. Basta que você simplesmente conecte aqui no conector de prova
os pinos relacionados à base, o coletor e o emissor do transistor. Você vai colocar o transistor lá, então vai ligar o circuito e vai saber então através de um sinal que ele vai gerar se o componente que você está testando ali ele é falsificado ou se ele é original ou se pelo menos é de boa qualidade, você pode utilizar esse transistor ou não, tá? E eu vou mostrar para vocês aqui uma plaquinha que eu já tenho montada. Isso aqui não é de agora, eu já tenho usado essa plaquinha já há muito tempo, tem me ajudado bastante, porque na verdade eu tenho feito aqui algumas experiências, principalmente baseadas em radiofrequência, em RF, né? E logo logo vocês vão ter bastante novidades no canal, principalmente relacionados a isso. Quando você vai comprar um componente, por exemplo, já aconteceu comigo recentemente de comprar um componente para apresentar um projeto no canal, chega aqui e o componente não funciona. Então através desse circuitinho aqui eu tive condições de saber se o que eu estava comprando era original ou não. Até a pessoa no balcão perguntava, mas você não vai danificar o transistor? Eu falei, não, isso aqui vai saber se o que você está me vendendo presta ou não. Entendeu? E é muito legal, muito bacana mesmo, vocês vão curtir bastante, tá? Eu vou deixar uma relação, uma tabela com a quantidade de transistor, com quais transistores você pode testar esse circuito, eu acho que vocês vão curtir muito. Vai ser muito legal, é uma ferramenta muito bom para você ter na bancada. E além do que é facinho de construir. Tudo bem que aqui, esse circuito aqui que vocês estão vendo, ele foi feito através de uma canetinha. Então eu desenhei o circuito com uma canetinha, né? Então não fica bonitinho, mas eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo um circuito para você fazer uma transferência térmica. Inclusive vou fazer uma aqui e vou montar junto com vocês. Aqui, ó, até já imprimi esse pequeno layout, tá? Ele é muito mais bonitinho, muito mais organizado, vai fazer você fazer um circuitinho mais bonito, mais apresentável, né? Aí quando você for comprar componente, por exemplo, numa loja de eletrônica ou de componentes eletrônicos, a pessoa vai ficar observando ali, tentando imaginar o que é aquilo que você está fazendo. Beleza? Então acompanha aí a montagem desse circuito, nós vamos comprovar como é que ele funciona na prática, tá bom? Bom, já consegui cortar aqui a plaquinha. Aqui, ó. Ficou exatamente aqui do tamanho do circuitinho que eu quero montar em cima dela. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou preparar, limpar ela bem limpinha com Bombril, um detergente Bombril, secar bem secadinho, colocar o circuito. Eita lá, aqui, ó. Colocar esse circuitinho aqui em cima, passar o ferro de passar roupa, né? Por cima aqui, transferir esse circuito. É lógico que provavelmente tem que fazer algum tipo de retoque, eu faço com a caneta depois e vocês depois vão ver como é que vai ficar, tá bom? Bom pessoal, já fiz aqui a transferência, né? Já tô inclusive até colocando essa plaquinha num recipiente com água para ficar mais fácil de eu fazer o decalque, né? De eu fazer a remoção aqui do papel. O papel que eu estou utilizando para transferência térmica é papel fotográfico, papel brilhante, ó, entendeu? Papel glossy paper. Eu não sei falar qual que é a gramatura desse papel, porque eu sinceramente fazia tempo que eu estava com esse papel guardado aí e eu não sei dizer a gramatura correta dele. Então vou deixar aqui agora mergulhado na água para o papel amolecer bem e poder fazer a remoção. Prontinho, galera, fiz aqui então o decalque já aqui da transferência térmica, né? Tive que fazer aqui alguns pequenos retoques porque aqui no cantinho aqui não pegou muito bem. Então utilizei uma caneta, um marcador permanente para poder dar esses retoques aqui. E eu fiz a impressão desse circuito do modo espelhado, porque a minha intenção é montar o circuito, né, em cima da placa, tá? Não montar do lado dos componentes. Eu quero montar aqui em cima da parte cobreada. Daí se eu quiser colocar em cima da bancada, por exemplo, ela vai ficar isolada aqui, ó, não vai ter nada, né? Então eu quero montar ele dessa forma aqui.
Então o que eu vou fazer? Agora eu vou colocar aqui no percloreto de ferro para corroer a parte que não está pintada, né? E nós vamos montar então o circuito e fazer os testes aqui e ver como é que ele se comporta, beleza? Bom pessoal, tá aí a plaquinha já corroída então, igual eu havia mostrado para vocês. O que eu vou fazer? Vou dar um banho de estanho nela, como de costume, como eu tenho o costume de fazer para deixar a trilha mais robusta. E vou perfurar então o lugar aqui onde vai ser. Na verdade não precisa nem perfurar, né? Nesse caso, como vai ser uma montagem em superfície, não precisa nem perfurar os locais onde serão montados os componentes, pelo menos aqui no meu caso, né? Agora, se você for montar os componentes do lado de cá, do lado normal mesmo, aí sim você vai ter que fazer a furação, né? Bom galera, tá aí ó, já estanhei a plaquinha toda. Agora nós vamos montar essa plaquinha, montar e testar. Os componentes que nós vamos precisar eu vou deixar aparecendo aqui no cantinho, no vídeo, tá? São componentes simples que você pode encontrar aí em qualquer lugar, qualquer casa de venda de componentes eletrônicos e não tem segredo, tá? Os componentes não são críticos mesmo. Se você de repente não encontrar, por exemplo, os capacitores que estão descritos aí, você pode colocar capacitores com uma pequena diferença, uma pequena tolerância, vamos supor, capacitor de 10 PF, se você não tiver, pode pôr de 22, não tem problema. A única diferença é que ele vai oscilar numa frequência um pouco diferente, mas isso também não é, assim, um problema para nós, tá? O que importa é fazer o circuito funcionar e oscilar, isso que é importante. Então, o mais crítico, que na verdade nem é crítico também, é você montar as bobinas, os indutores. Você vai precisar de aproximadamente, deixa eu ver aqui, quantos centímetros de fio. Talvez esteja errado, tá? Mas é geralmente algo em torno de uns 30 centímetros. 30 centímetros de fio, né? De fio de cobre, de 1 milímetro. Por que 1 milímetro? Ó, vou deixar aparecendo para vocês aí a espessura do fio, para vocês verem que não tem segredo também. Ó. É 1 milímetro de espessura, tá? Para ficar mais fácil de vocês encontrarem o fio que nós vamos usar para confeccionar as bobinas. Então vocês vão ter que confeccionar duas bobinas, tá? As duas bobinas vão ter como diâmetro uma forma de 1 centímetro ou 10 milímetros, na verdade. Você pode até mesmo usar uma broca de 10 milímetros e enrolar as bobinas nessa broca, tá? Eu aqui vou utilizar o próprio tubo do marcador permanente aqui, ó, que ele tem exatamente 10 milímetros também. Se for colocar aqui na régua aqui, ó, exatamente 10 milímetros, né? 1 centímetro. Então o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer duas bobinas com 4 espiras. Duas bobinas com 4 espiras, não tem segredo, é muito simples de fazer. Eu vou fazer uma aqui, só para vocês verem que não tem segredo, tá? Ó, vou enrolar aqui então as espiras de uma bobina, ó, já estou enrolando. É muito simples mesmo, tá? Fácil, não tem segredo. 3, agora só vou dar mais uma volta. Prontinho, 4 espiras, ó. Aqui eu já tenho uma bobina. Vocês vão fazer duas bobinas dessa. É essa aqui que é a única coisa diferente, mais diferente que você vai ter que fazer. Entendeu? Faça duas bobinas iguais a essa daqui. Aí galera, na hora de soldar as duas bobinas, você tem que colocar as bobinas uma encostada na outra, tá? É claro que elas vão ficar soldadas em pontos diferentes, mas é interessante que elas fiquem, o corpo delas fiquem uma do lado da outra, bem encostadinho. Se você tiver dificuldade, você pode utilizar o mesmo tubo que você utilizou para enrolar as bobinas, para você alinhar as bobinas, de forma que elas ficam bem alinhadas dessa forma, igual vocês estão vendo aí, tá bom? Agora é só montar o restante aqui dos componentes, os resistores, os capacitores, né? É só montar todos os componentes conforme pede aí no diagrama elétrico e no layout também, que vocês vão ver aí no silk screen da placa, beleza? Bom galera, o meu circuitinho então está montado, é igual vocês estão observando aí, entendeu? Eu deixei marcado aqui nesse pequeno conector KRE os pinos então de teste dos transistores, né? No caso aqui, esse daqui, o primeiro pino vai ser o emissor, o pino do meio vai ser o coletor
e o terceiro aqui, né, vai ser a base. Então, para a gente começar a fazer os testes, eu vou iniciar primeiro colocando um transistor aqui, um BF494, tá? Eu vou colocar um BF494, é claro que você vai ter que verificar o datasheet do componente e colocar os pinos de acordo com a disposição que pede aqui. Talvez você tenha que entortar os pinos aí para a gente poder fazer um teste. Então vou colocar aqui, ó, já tinha deixado aqui já meio no jeito. Agora eu vou apertar aqui, ó. É claro que aqui nesse circuito eu estou utilizando esse tipo de conector, mas nada impede que você possa utilizar uma outra forma de você testar os transistores, que seja mais fácil, mais rápido, né? Eu optei essa forma aqui porque pelo menos eu consigo deixar os terminais bem próximos mesmos aqui do ponto de teste, e isso evita que possa acontecer algum tipo de interferência e o aparelho não funcionar, né? Agora o que eu vou fazer? Ó, é necessário, numa situação como essa, que você tenha ou um osciloscópio portátil pequenininho, como esse daqui, ó. Esse aqui é um osciloscópio de 100 MHz, tá? Ou você tenha um osciloscópio, ou você tenha também um frequencímetro. Na verdade, eu até mesmo pedi um frequencímetro lá para a Binggood para poder realizar uns testes aqui, de forma que eu pudesse agregar a esse circuito. O frequencímetro que eu pedi, vou deixar aparecendo aí. Assim que chegar, eu vou efetuar os testes e nós vamos depois falar um pouquinho mais a respeito dele, tá? Então você pode conectar o seu osciloscópio aqui na saída, entendeu? A ponta ela pode ficar em X1 mesmo, não tem nenhum problema. Até porque essa ponta, essa ponta de prova aqui, a saída do circuito, ela está ligada no secundário aqui, né? Na segunda bobina. Então você está completamente isolado aqui do oscilador, né? Você não vai causar nenhum tipo de interferência no funcionamento. Então eu vou alimentar o circuito agora com uma tensão de 9 volts. Aqui da minha fonte de bancada, mas você pode muito bem utilizar uma bateria para essa finalidade, tá? E logo de cara, eu não sei se vocês conseguem ver, deixa eu focar aqui. Aí a gente já tem então o circuito funcionando e oscilando numa frequência de 77, 76 MHz, tá? Eu recomendo vocês, quando vocês montarem, ajustarem o trimmer aqui de frequência para a frequência mais alta que você conseguir, tá? No caso aqui, ó, eu vou ajustar o trimmer para a frequência mais alta que eu consigo. Aqui no caso, com esse transistor, 76, 77 MHz, tá? O que eu vou fazer? Agora eu vou desligar aqui a fonte. Eu vou colocar um outro transistor aqui para a gente testar. Beleza? Dessa vez eu vou fazer diferente. Eu vou tentar não parafusar ele aqui. Eu vou ligar a fonte de alimentação. Eu vou escolher aqui um transistor que esteja aqui no jeito, para a gente poder efetuar um teste aqui. Deixa eu só procurar aqui. Ah, tá aqui, ó. Já tá aqui pertinho, já tá aqui, ó. Esse aqui no caso é um BD139. O BD139 é um transistor NPN. Deixa eu só limpar os terminais dele aqui, tá com bastante vestígio de solda. É que eu estou usando esse transistor aqui num projeto que eu vou apresentar no canal logo logo, tá? De um outro transmissor de FM de longo alcance. Então vamos ver, vou colocar esse transistor aqui. Não é um transistor de RF, mas ele, segundo o datasheet, ele tem uma largura de banda bem interessante. Ele consegue oscilar em altas frequências. Então vou colocar ele aqui, ó, seguindo aqui a pinagem do componente. Quer ver só? E ele já vai funcionar. Vamos ver. Olha lá, ó. Tá vendo? Aqui dá mau contato. Por isso que eu recomendo que vocês parafusem mesmo o componente. Olha lá, ó, já consegui aqui uma frequência de 55 MHz, ó. 55 MHz com esse transistor, o BD139. Então os transistores BD da família 135, 137, 139, todos eles aceitam trabalhar em altas frequências, tá? E até mesmo aqueles transistores da NXP, que são muito falsificados, você pode testar também, ele vai funcionar. Inclusive eu tenho um aqui, ó. Eu tenho um BD140. Esse daqui é um PNP. Quer ver? Deixa eu desligar minha fonte. Eu vou atarrachar esse transistor aqui. Colocar ele aqui. Só um minutinho. Pronto. Eu vou ligar minha fonte de alimentação. Ó, notem que não vai acontecer nada. Por quê? Porque o transistor é de uma polaridade
invertido, ele é PNP. E aqui nessa configuração com a alimentação, se você seguir a alimentação correta aqui, a polaridade, você vai testar transistores NPN. Então se eu pegar e inverter a alimentação do circuito, olha só, tá vendo? Eu também vou ter condições de testar transistores PNP. Entendeu? Olha só que beleza. É claro que sempre existe uma diferença na frequência de modulação, porque isso varia de transistor para transistor, né? Agora, eu vou tirar aqui. Eu vou colocar um outro transistor PNP, do mesmo tipo, tá? Vou colocar um outro BD 140. Vamos ver. Eu confesso que eu nem tinha testado isso daqui ainda. Eu sei que eu comprei uma vez uma leva de transistores BD e nenhum deles funcionou. Na verdade, acabou que queimou o que eu estava fazendo e não funcionou. Eu achei que tinha alguma coisa errada no circuito, até eu descobri que na verdade o problema era o componente mesmo, e nem ia ser utilizado em alta frequência, para áudio mesmo. E ele simplesmente queimou a hora que eu liguei, entendeu? Deixa eu ligar aqui a alimentação. Olha lá, ele já oscilou também numa frequência um pouquinho maior, como vocês estão vendo aí. Agora eu vou colocar um outro BD 140 que é falsificado e vocês vão ver o que é que vai acontecer. Antes de mostrar para vocês, só para comprovar que o transistor funciona, tá? Vou colocar aqui, ó. É um BD também, ó. Vamos ver. Olha lá, ele deu um transistor PNP, tá vendo? Eu já achei estranho o HFE. Geralmente o HFE desses transistores eles são um pouquinho mais alto, quer ver, ó? Vou pegar um outro BD aqui, ó, colocar no lugar. Ó a diferença do HFE. Ele é bem mais alto, olha lá, 399. Beleza, então vamos colocar ele no lugar e ver o que é que vai acontecer. Deixa eu desligar aqui a fonte. Agora eu vou pegar aqui, cadê minha chavinha? Aqui. Tirar aqui no lugar, tal. Beleza, está conectado. Vou ligar a alimentação. Aí, ó. Não funciona, ó. Não oscila de jeito nenhum. Tá vendo? Isso prova que esse componente aqui é falsificado. Comprei um monte desses transistores aí, nenhum deles funcionou. A maioria queimou tudo. Aí, ó. Não funciona, não oscila. Agora vamos fazer o quê? Nós vamos... Deixa eu desligar a alimentação. Tirar ele de novo. Pronto. Colocar esse daqui que tava. Vamos ver. Beleza. E vamos ligar para ver. Olha lá. Já oscilou. O que eu vou fazer? Vou pegar aqui um BC. Um BC 557, 558. Vamos ver. Esse transistor aqui também, ele é, ó, é novo, tá? É novo e original. Vou só tirar aqui esse adesivo que tem aqui nos terminais. E nós vamos testar ele com o testador de componentes aqui. Aqui, ó. Vou pegar aqui, certo? Esse transistor aqui, embora ele seja para aplicações de áudio, uso geral, ele também consegue trabalhar em altas frequências, tá? É um PNP, ó. Então, primeiro é coletor, segundo é base, terceiro emissor. Olhando de frente para o transistor, base, coletor, emissor. Ou melhor, coletor, base, emissor. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que dispor aqui os pinos. Aqui, ó, vou ter que colocar a base na ponta, o coletor no meio e o emissor no canto. Eu vou ter que fazer ele desse jeito. Então, vou desligar a fonte. Vamos tirar aqui esse transistor fora. Aqui. Pronto. Vamos ligar a fonte. Olha lá. Tá
vendo? 62 MHz. Aí, ó, que belezinha. Funciona muito bem. Então isso comprova que esse transistor também ele é original. Então essa é uma forma prática de você testar os transistores que você compra na hora. Você chega no balcão, você tem esse aparelhinho, você tem um osciloscópio como esse daqui, por exemplo, ou você deve ter algum outro dispositivo que possa ler a frequência que vai ser gerada aqui. Se o dispositivo que você vai comprar, se o transistor que você vai comprar, você sabe que ele oscila em alta frequência, ele vai funcionar, tá? Ele vai oscilar. Até mesmo um MJE, vamos supor aqui, ó, um MJE 350. Esse tipo de transistor aqui, ele não é feito para aplicações de chaveamento de alta frequência. Porém, quer ver? Vamos colocar ele aqui. Deixa eu desligar o circuito. Quando o transistor não é para RF, ele também funciona. Só que, claro, ele vai ter limitações com relação à frequência. Mas ele oscila, entendeu? Quando o transistor é falsificado, nem isso ele faz. Nem oscilar ele oscila. Tá? Pelas experiências que eu fiz aqui, eu já pude comprovar. Quer ver? Aqui, ó, esse aqui é um MJE 350, um PNP. Então vamos ligar ele aqui de novo. Olha só a frequência, ó. 52 MHz. Olha que beleza. Entendeu? Bobeada até para fazer um transmissor com esse trocinho aqui. Tá vendo? E é isso, galera. Então, se você gostou do vídeo, não esquece, por favor, deixa aquele like, tá? Se inscreva no canal, ative as notificações para quando o novo vídeo aqui ser postado, você ser avisado. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, monte esse circuito que eu tenho certeza que vai ser uma ferramenta de bancada muito boa para você utilizar. Beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!